nessa parte a gente vai falar sobre os objetivos. Bom, os objetivos, eles respondem ao questionamento para quê, né? Para que essa pesquisa? Então, eles devem ser expressos em verbos de ação. E aqui eu chamo a atenção que esse verbo de ação, ele tem que ser, apesar de todo o verbo ele denotar uma ação, mas tem que ser uma ação direta. Por exemplo, quando eu digo analisar isso assim, analisar ele já faz parte do processo de pesquisa, né? Analisar, avaliar, tudo isso já faz parte. Então é bom que seja evitado, é bom que diga algo específico, como por exemplo, identificar algo, né? Mapear isso assim, então algo mais direto, que tem uma ação mais específica. Esses objetivos, eles são desdobrados em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele dá aquela visão ampla, aquela visão global, né, mais abrangente do tema. Ele se relaciona com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das ideias estudadas. Ele se vincula diretamente à própria significação da tese proposta pelo projeto, ou seja, da ideia central, aquilo que você está propondo. Então, ele tem muito mais ligação com o problema do que qualquer outra coisa. Os objetivos específicos, eles são mais concretos, eles denotam como se fosse partes do objetivo geral, como se fosse subdivisão desse objetivo geral. Então, eles têm uma função intermediária, instrumental, que permite, de um lado, atingir o objetivo geral e, por outro, aplicar este objetivo geral a situações mais particulares. Eu vou dar aqui alguns exemplos de verbos aplicáveis a esses objetivos, que eu vou botar na tela para vocês, que por exemplo, quando tiver o objetivo de conhecer, então você pode usar verbos como apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer, relatar e outros. Quando você tiver o objetivo geral de compreender algo, né, de compreender alguma situação, você pode usar o próprio verbo compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar e reafirmar. Já quando seu objetivo for aplicar uma determinada metodologia, uma determinada situação, você pode usar desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar, otimizar e melhorar. Quando você tiver o objetivo de analisar, o meu objetivo é analisar determinada coisa. Então, eu posso usar comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar e experimentar. Lembrando que, por exemplo, verbos como investigar, analisar, eles já fazem parte da pesquisa e, portanto, como eu falei anteriormente, eles podem ser evitados. Quando o seu objetivo for de sintetizar um determinado fenômeno, você pode usar compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, reunir e o próprio sintetizar. Já quando você tiver o objetivo de avaliar, você pode usar argumentar, constatar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar e avaliar. Então, esses são alguns exemplos, tem muito mais. Eu só botei alguns exemplos aqui para que vocês tenham uma ideia de que verbos usar. Eu vou usar aqui 2 exemplos, dentro daquela mesma temática que eu vim apresentando, todos, por exemplo, de objetivo geral. Um exemplo dele: identificar a contribuição do etnoconhecimento para a transmissão social de saberes na sociedade a partir das experiências e conhecimento produzido por mulheres negras do movimento social caririense. Esse seria meu objetivo geral, ou seja, identificar qual a contribuição que o etnoconhecimento, que é o tema, lembram do tema, para a transmissão de saberes a partir das experiências do conhecimento que é produzido por essas mulheres negras dentro do movimento social caririense, dentro do espaço que eu delimitei, Com base nesse objetivo específico que eu estou dando exemplo para vocês, a gente pode tirar alguns específicos. Por exemplo, identificar as interferências
socioculturais e educacionais em movimentos sociais caririenses transmitidos por mulheres. Outro, contribuir para a mudança de paradigmas de educação baseados no eurocentrismo e hegemonia masculina e branca. Lembre que esse objetivo específico aqui, ele está diretamente ligado àquelas hipóteses secundárias que eu apontei. Outro exemplo de um objetivo específico dentro desse tema que eu venho apresentando. Estabelecer parâmetros educacionais que rompam com o silêncio das etnias sociais no grupo X da comunidade Y, né? Porque aí eu posso dizer qual é o grupo de mulheres negras na comunidade tal, né? Então, essas são algumas ideias, alguns exemplos de objetivos específicos, né, dentro dessa aula que a gente está pretendendo dar sobre os objetivos. Então, pensando nisso, eu os convido a exercitar. Eu coloquei um exercício na plataforma e aí eu gostaria que você descrevesse tanto seu objetivo geral quanto seu objetivo específico a partir daquilo que você aprendeu até aqui. Então, até a próxima.